Vamos nessa? Bem-vindo, hein? Tudo certo. Obrigado, hein? Poxa, eu que agradeço. Ave Maria, nos coroa aí. Vem cá, só curiosidade, ó, e eu não tenho nenhuma culpa nisso, porque qual foi a reação quando vocês viram o tamanho do palco? Cara, eu não fiquei muito pá, não. Não fiquei, minha reação foi assim. Não, mas o todo mundo ali, né? Tipo, os O músicos cartaz quando já tinha chegaram. me dito. Oi, velho, não Então eu tem- já tinha calculado meio o meu esquema. Eu mudo tudo. Eu já sei o que é, o que é. Quase todas as vezes ele faz o papel de cá, né? Então ele chega e fica passando dali e dando pra gente o feedback do PA que a gente não tá. A gente esquece, às vezes, de entrar de músico, né? Aí chega ali e você... Eu vou ficar onde? Aí eu falei, eu vou fico ficar onde? Eu Quando vou a ficar cena é muito grande, eu tento preencher o palco todo. Então é um atletismo. Eu vou lá do outro lado, canto Pois é, por aqui, não, vai pro outro lado, exatamente, canto por aqui. Como aqui é assim, não precisa. Exatamente. Aqui é assim, então Aqui as já é o pessoas caldeirão, já é o né? caldeirão. Então pra mim é de boa. Pra mim é de boa. Não, mas aí quando chegou o Antônio Carlos, dizia, pois é, Você viu Japa, os caras, pô, show de ficou na Japa, aí suíte. o outro, eu vou tocar como? Onde é que eu ligo baixo? Eu digo, eu ando como? Aí você fica já, eu digo, e a instalação não pensaram na gente, Pra mim é depois você já se ótimo, acha. pra mim é ótimo porque abre um campo de novo comportamento no palco pra gente, que a gente precisa muito, que é os gestos pequenos e grandes, sabe? Coisas que você faz Total, aqui, total. que faz aquela coisa toda. O rock and roll já, também. já tem uma coisa grandiosa do lado de fora, né? Exatamente. E aí também outra curiosidade, de 2 anos pra cá, se não me falha a memória, aqui no circo, tinha um vigor muito maior e eu acho que o maestro tem feito, principalmente na roda ali, um momento um pouco mais calmo, assim, mais o que amor. acontece é que a gente começou a pesquisar sobre essa ideia de catarse. Todo show que a gente chegava tocava por último, porque o Baiana tinha uma catarse, as pessoas explodiam, isso e aquilo. E a gente começou a perceber que isso também era um caminho cego. Que se as pessoas não absorvessem, tivessem ali só para isso, até a construção do Futuro Não Demora foi feita junto com o Maestro, com tudo, para esse lado, que é traçando vários planos para poder. Eu não vou correr, eu vou tentar me fazer tal para ter gás para correr, porque não adiantava. E a ideia da massa de manobra, e a ideia da euforia com a música baiana, com o axé, com o vamos pular, com o vamos não sei o que, isso tudo fez a gente pensar. E com esse pensamento que a gente teve em relação ao movimento, a gente começou a pensar em catarse interna, que seria o mantra, que seria o caminho das duas cidades através de um equilíbrio. Não ganhou mais contemplação. Exatamente. Os mantras já faziam isso quando a E, gente sem, e percebeu. não perdeu a roda, isso que eu Não achei per- mais Então bacana. teve vários momentos de Isso me mantra que a galera surpreendeu. ficava rodando só com nada, e você ia tirando coisas, dizia corta não sei o que, no final ficava às vezes só as guitarras e continuava com a mesma coisa. E as pessoas- E o maestro somou com isso, né? Não estavam se vendo também. As pessoas estavam entrando numa loucura tão grande que elas não estavam se vendo, se sentindo dentro daquilo. Então quando você para naquele slow motion que rola ali, por dentro, elas estão numa catarse. Maneiro. Então era fazer, parou. E aí começou a rolar balé, as pessoas começaram a colocar coisas no meio da mulheres roda, entraram mais, as mulheres entraram mais, porque esse poder da contemplação, o sentido outro e tal. E a gente aprendeu muito com isso, assim, muito, muito mesmo, assim, com o entendimento do sensorial. Eu levei né? um susto, assim, quando eu me toquei disso, né? Porque não foi uma coisa explícita, talvez seja desse último disco, né? Mas no sul-americano eu achei, pô, agora vai começar a roda e começou de uma maneira Diferente. muito suave, né? Aí Num- foi isso, no a momento tentativa atual- de como transpor o Futuro Não Demora para o show, que já era duas cidades, que tinha isso que você falou, e aí acaba que vira o sul-americano show, e não o Futuro Não Demora, porque não, isso que era um... pro momento atual é Não simbólico. tinha como, é- não tinha como a gente ficar só fazendo diáspora, vai pra lá, atravessa. Quando a gente olhou pra trás, que olhou pro lado, que viu América do Sul e que a gente não tinha referências, aí que foi a grande dor. Aí que a gente falou, nossa, como assim? Como a gente não sabe? O ponto de ir pra Ilha de Itaparica pra ver Salvador de frente, Maneiro. a Ilha de Itaparica tem também esse Olhar outro no movimento. retrovisor aí. Exatamente. A Ilha de Itaparica tem esse ponto de vista do Brasil totalmente diferente, né? Parece que você tá ali, você vê a primeira capital, Rio de Janeiro a segunda, a ilha onde as coisas aconteceram. E aí que você começa a entender os movimentos. E tem a coisa das marés, que eu acho que entra nesse disco de fato. E tem outra coisa também, as pessoas que estão com a gente no disco são mestres. E a gente até conversando com o Bully Bully há um tempo atrás, eu comecei a perceber isso.
todo jovem, tarará, ele já começa a falar. Bully Bully é um mestre da palavra, e sempre que ele ia falar no ensaio ali com a gente anteriormente, ele fazia, então, Criava pausa. quando no seu... E essa pausa antes dele falar fazia a gente tremer. A gente começou a ficar apaixonado pela pausa, a música também está no silêncio, a catarse também é interna, olha o mantra, vamos traçar os planos antes de contra-atacar, não é só contra-atacar. E aí começou a ter esse outro movimento, que pra gente é enriquecedor e que levou a gente pro caminho da música brasileira. Riqueza, né? Posso até completar isso que vocês estão falando da Claro. relação com o Roberto. Tudo bem, seu Carlos? Tudo bem? Tranquilo? Que vocês falam. Vocês acham. Eu vendo o show de vocês, eu fico sempre com a impressão que é uma história que em um determinado momento protagonista e figurante se misturam. Sim. Vocês acham que o público passa a fazer parte da banda em um determinado momento, principalmente quando ele bota a máscara, que aí fica sem separação? É mais ou menos aquela coisa da torcida ser o 12º jogador no campo de futebol, tem isso? O segundo disco, Duas Cidades, ele é basicamente o primeiro sendo tocado e com a interferência do público e o resultado disso. Sendo depois tentado fazer o inverso, traduzir o Russo sempre fala, várias vezes eu via isso, né? Claramente, versos que ele fazia ali na hora e depois ele tentava desenvolver, que era uma coisa do público, da reação do público. O público muda o repertório da gente, muda a ordem, muda o tempo inteiro isso, assim, a execução das coisas vai muito em função disso. E eu acho que a Máscara, quando criou esse anonimato, essa figura essa não figura, né? Ela traz isso e todos se sentem ao mesmo tempo um pertencimento, né? É uma multidão, né? O carnaval, o multidão. O carnaval também tem muito disso. O carnaval, em cada rua que você vira, muda totalmente a estrutura. Nossa, a gente virou aqui Castro Alves. Quem é que tá aqui? A galera Cidade Baixa, do outro lado tal e tarará. Olha o público. Nossa, passou a segurança ali. Que música que a gente vai tocar? Pera aí, calma, vamos tocar Invisível. Outro movimento, já passou por mim, aí as pessoas começam a falar. Então, esses modos que são traçados dentro de um sistema de som perambulante, sistema de som que vai andando ali pro meio da galera, ele vai trazendo novos ambientes, vai trazendo novas dicas. né? Exatamente. Às vezes a resposta ou não resposta, né? Tipo um samba, né? O outro show tinha muitos momentos de samba e chegava em lugares que a interpretação do samba, por exemplo, não é igual do Rio de Janeiro, né? Que tem uma aproximação com a Bahia muito grande nisso. Aí você dizia, pô, eles estão sambando de outro jeito, em outro lugar, e às vezes até aquilo mudava uma situação do baixo, uma situação da coisa, muda ritmicamente isso pra gente, sabe? Então, tipo, amanhã mesmo a gente vai tocar em Vitória, primeira vez que a gente toca em Vitória. A gente nunca tocou em Vitória antes. E Vitória tem uma coisa muito forte também, de coisa de tambor, de formação, e aí a gente tá esses 2 dias trabalhando com essa expectativa de como é tocar em Vitória. E aí vai ser uma descoberta também, né? Primeira vez que você toca, na segunda vez você já entende um pouco mais, né? E isso muda o show mesmo, não é um show blocado nesse sentido. Vem cá, Russo falou também essa coisa de Itaparica, Salvador, né? De olhar para trás. Antônio Carlos, Jocafe, assim, tem uma coisa, pela minha proximidade, pela visualidade, né, de vocês, vocês olham para trás e para frente o tempo todo. Essa mistura da máscara, uma coisa analógica, artesanal, né? Aí o Cartacho falando, pô, não tem que ser com aquela gráfica. Quando ele me mostrou a gráfica, eu falei, cara, isso é do século passado, mas não é do final do século, não. E é uma família, uma coisa que passou de uma coisa para outra. E ao mesmo tempo vocês usam uma estética do LED, do mapping, da interação também muito do futuro, né? Sim. Isso também é... Nesse disco que a gente começou a ter essa percepção mais forte. Que a gente começou a entender que aquelas pessoas que a gente estava olhando, pensando que a gente estava fazendo um resgate, a quebra do sentido da palavra resgate. A palavra resgate como atualização, mesmo, atualização. E não como resgate de, eu vou colocar no passado para... Não é isso. Aí tem o efeito catapulta, o retrovisor, coisas que a gente via, tá olhando para o retrovisor para ver quem está atrás, mas quem vai passar. É o que vem de trás, mas é o que vai passar. Então você também está tendo uma relação com o futuro. E é quando o Belegão fala do efeito catapulta, né, que vai para trás e joga mais na frente. A gente começou a perceber isso. E essa ideia de do futuro não demora era mais para falar do presente. Do presente como o melhor lugar do mundo é aqui e agora, como esse presente que temos, com essa autoconsciência. E essa autoconsciência deixou de ser um correr com essa ansiedade virtual, midiática, para um estar para frente parado, sentindo, se entendendo. Estátua, né? né? Exatamente, o estátua. O estátua para quê? O estátua é para você compreender o ambiente.
O estátua faz você ficar parado, petrificado, junto com a ocupação do lugar. Então essas coisas, essas metáforas simples, de coisas que são brincadeiras de criança, o saci mais moderno, que saci é esse? Esse disco isso está muito, acho que mais explícito, assim. Sim, Né? a Ainda simbologia, tinha uma coisa né? do carnaval, na minha leitura, ainda muito forte até o disco passado. Esse, quando eu vi ali aquela primeira audição, eu falei, caramba, os caras estão indo pra frente, pra trás. Isso que você falou, tinha essa percepção desse disco, por exemplo, quando a gente parou para falar um pouco antes desse disco sobre o primeiro disco, que a gente percebeu que era 10 anos. E que até então a gente não tinha essa noção que era 10, e a gente Vocês também não tinha ainda não tinha essa materializado, noção. né? Ao mesmo tempo que a gente começou a conversar sobre o primeiro disco de uma maneira mais direta, e aí eu via Russo falando coisas que eu desconhecia. E aí eu olhava para Russo de outro jeito, e aí no outro dia ele me falou, pô, velho, eu vi você dando entrevista e você falou coisa que eu não sabia. Então, de repente, aí, e essa mesma coisa, tipo, esse, vai ver, essas coisas da máscara e da mesa pintada, eram as coisas do cenário do primeiro show, que era usada de um jeito ali. E E aí, é foda também, né? Uma coisa que a gente vai esquecendo como se não tivesse valor, né, Lua? Vocês resgatarem isso, eu acho que para quem conheceu, acho que traz uma memória afetiva maluca, né? Hoje no Brasil que está tudo muito efêmero, né? A gente vai perdendo as relações. E também, para quem não conhece, também uma possibilidade de você criar um rebuliço, né? Que é uma brincadeira que a gente está fazendo aqui. Pô, como é que é olhar o mundo de cabeça para baixo? Onde tem uma poética, onde não é nem a questão só crítica, mas Exatamente, como é que a gente exatamente. pode achar um novo olhar e... Assim, uma coisa que me fez compreender muito esse sentido do Baiana System, eu me incomodava muito por ali as pessoas não terem as mesmas referências, né? Um exemplo, sei lá, tocar com o Japa System, sendo que ele não conhecia a cultura do Sound System. Ele vinha da coisa da percussão eletrônica, mas não sacava de Sound System jamaicano, ou de reggae, ou as minhas referências de carnaval, que eu não tinha, de frevo, de tudo que Beto conhece. Ou o hip hop que eu estudava e estudo e via qual era e os caras não conheciam. Eu achava isso muito desconfigurado. Eu falava, nossa, os caras não conhecem. E fui andando para isso e aí eu comecei a agradecer. Porque os vícios de linguagem não estavam ali. Tá mais generoso, Dos né? caminhos. E quando a gente preencheu isso com música brasileira, foi muito bom. Porque a gente não sabia dirigir daquele jeito, dirigir com as informações musicais, informações culturais do que vinha de fora para dentro, né? Citando esse disco, é um disco que tem pouquíssimo linha de reggae, que sempre foi minha base, de rimar em cima de um dum-dum-dum-dum-dum, de Sound System. Então eu parei de compor, aí tem o Ijexá, aí tem ali música latina e tal, parei de compor em reggae. Isso pra mim era engraçado, também poucos elos de hip hop dentro daquilo, o canto falado era sempre englobado com uma ritmologia outra, latina, brasileira, Ijexá, alguma outra coisa. Então começou a trazer uma coisa nova e muito autêntica dentro disso. Para mim, essa descaracterização da uniformidade de ritmos e de é todo mundo do rock ali, ou é todo mundo do rap ali, ou é todo mundo do reggae ali, isso era uma dor, que depois, nesse disco, eu comecei a perceber que era uma grande vantagem, porque o Brasil é isso. Total. Só completando isso que o Bate-Mateco estava citando, e você também falou dos 10 anos, né? Como é que você, quando eu perguntei ao Russo por telefone como é que era a sensação de ter chegado aos 10 anos da banda, ele falou que nem tinha sentido esse tempo passar. Como é que é a relação de vocês com o tempo? Com o futuro, com o passado? Vocês têm esse disco, O Futuro Não Demora, tem uma música chamada Bola de Cristal. Como é que esse vai e vem? Isso o tempo inteiro, é isso que a gente vem falando, o tempo inteiro. Uma hora a gente está pensando no futuro, de como é que a gente está Mas produzindo, esse de disco como é que a gente vocês meio... porque assim, é muito simbólico para esse momento atual, né? Tem uma polarização, né? Sim. Vocês tiveram essa antivisão clara ou não? Foi totalmente natural e dessa mistura, assim? Assim, quando a gente pegava Lorimbal, de Salvador, E levava pra ilha. pegar, botar num barquinho, pra atravessar, pra chegar na ilha, pra seguir o tempo dele, pra chegar em tal lugar e simplesmente sentar na praia, ele pegar o berimbau e ficar ali tocando com o Beto. E depois a gente sentar, olhar pra cima e levantar e depois pegar o barquinho de novo pra voltar. E era aquilo. Isso pegou a gente e falou, nossa,
boa parte É foi Calma, feito isso, para, foi feito, para. sim. Porque nesse O tempo disco os que caras vai já estão dizer, trocando mil mensagens. E aí já tava o quê? A água, a voltar para Salvador Fogo, no meio o centro da terra Colorimbau. Todos esses elos já estavam muito escritos, muito riscados dentro da coisa. Então eu acho que foi o próprio processo de quebrar a ansiedade, de destruir essa ansiedade, e que a gente sempre foi muito crítico. Crítico assim, agora talvez você tá fazendo essa crítica, No carro falando, agora, falando disso. da eu odeio inveja. legenda, a legenda tá destruindo a poesia. Total. A legenda está destruindo a poesia de uma forma, e a legenda está trazendo a necessidade de você fazer para alguém. As músicas que eu fiz mais incríveis, eu estava tentando conversar com o ser, com o ser, não é com um ser, com o ser. E era incrível, porque às vezes eu achava até que eu não tinha feito a música. Sucumbi, Né? né? Sucumbi, faixas flor de que- plástico. Essas faixas são faixas que vinham assim, fulano morreu, minha irmã, não era pra alguém, Falou, sabe? Vem tipo assim, uma boa parte feita sem o instrumento em si, sem ser a coisa de tocar e de estar no estúdio, ser uma coisa, uma relação disso, tipo de estar com o Lorimbau na ilha, de ir e voltar, né, de trazer Antônio Carlos de Jocafe, de fazer isso. E um contraponto ao que vinha acontecendo com Duas Cidades e com o show, a imediaticidade, né? Tocou aqui, a postagem, o que é aquilo, e aí às vezes dava uma angústia de quem estava fazendo aquilo, o Cartaz e o Russo que ficam muito nisso, assim, nessa comunicação direta. Não estava tendo aqueles retornos, a gente estava um ano trabalhando no disco e as pessoas não estavam sabendo de como aquilo estava. Então a preparação disso, para isso sair depois, brincava com esse tempo todo pra gente. Exatamente. E o valor das coisas, né, gente? Vocês levam um tempo que eu acho que naturalmente vocês deixam processar, né? De repente, essa coisa que daqui a 10 anos o que eles estão fazendo hoje, eu acho que vai ter uma compreensão, um significado muito mais legal do que a gente tentar entender agora. E a gente também deixa o mundo dizer pra gente. As pessoas estão querendo dizer tudo. A gente deixa dizer, faz as canções. Contra essa efemeridade, né? Essa coisa Exatamente. maluca. Exatamente. É meio que o processo de ver a música como cura e entender sempre os mestres. Assim, nesse disco tem uma coisa muito gravada ali, né? A gente começou a pegar os álbuns, os discos e ver a diferença de uma obra para um disco, para um hit. A gente começou a perceber essas coisas. A gente falava, não quero hit. E é uma sedução, né? É uma sedução. Ih! Divirta-se. Vamos que vamos. É nóis. Bala, velho. Obrigado. Já é agora, né? É agora! É agora!